Boa noite. De acordo com o regimento interno, artigo 91, declaro aberta a 7ª reunião em conjunto das comissões permanentes da Câmara Municipal de Pereiras, convidando os vereadores Antônio Fialho e João Vitor para secretariarem a reunião. Sob a proteção de Deus, começamos os trabalhos no dia de hoje. Expediente do dia. Leitura do parecer contábil referente ao projeto. Não tem? Depois eu faço. Vamos fazer. Vamos iniciar para a chamada para verificação do quórum. 7ª reunião conjunta das comissões permanentes de Justiça, Tributação e Obras da Câmara Municipal de Pereiras, de 1 de dezembro de 2023. Aldair Tristão. Presente. Ângelo Aparecido Batista. Presente. Antônio Luiz de Carvalho, presente. Djalma Lúcio Gouveia. Presente. João Vitor de Camargo. Presente. Roberto Luiz Silveira. Presente. Simone Aparecida Ramos Toledo Maza. Presente. Verônica Cristina Adriano. Leitura do parecer contábil referente ao projeto. Parecer 3/2023, contábil, projeto de lei 55, de 31 de outubro de 2023. O excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Pereiras, no cumprimento de suas prerrogativas, encaminhou à Câmara Municipal de Pereiras o projeto de lei que trata da lei orçamentária anual do exercício de 2024. PLOA, que estima e fixa a despesa do município de Pereiras. A lei orçamentária anual, LOA, é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. A Constituição determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano, também chamado de sessão legislativa. Compete ao prefeito enviar à Câmara Municipal o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas na Constituição brasileira. A lei orçamentária anual estima as receitas e fixa as despesas do governo para o ano subsequente. Se durante o exercício financeiro houver necessidade de realização de despesa acima do limite que está previsto na lei, o Poder Executivo emite decreto submetendo-a à aprovação da Câmara Municipal, solicitando créditos especiais ou suplementares, ou nos casos especiais como guerra, calamidade, comoção internas, dentre outros, emite créditos extraordinários sem autorização prévia do Legislativo, apenas anuência posterior. No caso dos créditos suplementares, estes podem ser solicitados através da própria LOA. A lei orçamentária anual compreenderá a. O orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público e estatais chamadas de dependentes. B. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria da capital social com direito a voto, não se aplica ao município de Pereiras. C. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. 2. Aspecto formal. O projeto de lei em análise cumpre o disposto do parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, apresentado no prazo determinado pelo artigo 3º, inciso 1, 2 e 3 da Lei Orgânica do Município de Pereiras, emenda 22/2017, a propositura, além de atender aos dispositivos constitucionais e da legislação pertinente, apresenta os anexos exigidos pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. 3. Aspectos de mérito. O exame do projeto e seus anexos e as informações obtidas na audiência pública realizada com representantes do Poder Executivo evidenciam que a peça vem ao encontro de uma gestão responsável dos recursos públicos ao estabelecer as metas de receitas, despesas, resultados, primário e nominal e montante da dívida pública. Ressaltamos nesse contexto para a elaboração da proposta orçamentária do município de Pereiras para 2024. Participação da sociedade, responsabilidade na gestão fiscal, desenvolvimento econômico e social visando a redução das desigualdades, eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial nas ações e serviços de saúde, de educação, de transporte, moradia e assistência social. Ação planejada, descentralizada e transparente. Articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado e a iniciativa privada. Acesso e oportunidades iguais para toda a sociedade. Preservação do meio ambiente, incentivo à agricultura familiar, apoio à produção orgânica e destinação adequada dos resíduos sólidos, preservação do patrimônio histórico, material e imaterial e das manifestações culturais. Resgate da cidadania no território mais vulneráveis. Segue aí, tudo em anexo.
Alerta à Comissão de Finanças. Após a análise do PLOA 2024, foi verificado que as ações do Legislativo não se encontram na peça conforme o levantamento feito pela Contabilidade e ofício enviado ao Executivo em anexo ao projeto. Reitero que essas ações devam constar na peça orçamentária juntamente com o relatório de atividades do Poder Legislativo, que por diversas vezes o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vem apontando ano após ano. Considerações finais. Ante o exposto do ponto de vista de constitucionalidade e boa técnica legislativa, após observadas as técnicas aplicadas previstas, a contabilidade opina pela viabilidade técnica desta proposição, desde que sejam incluídas as atividades do Legislativo. Em vista dos pareceres do TSE, esta Casa, com o objetivo de sanar estas falhas, vem fazendo um estudo detalhado das peças para sanar tais apontamentos, rogando ao Executivo que faça as correções necessárias para aprovação do projeto de lei em epígrafe. No que tange ao mérito, a contabilidade desta Casa ressalvam que não caberá tão somente aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar os anexos e a viabilidade ou não da sua aprovação, respeitando-se as formalidades legais e regimentais vigentes evidenciados nos trabalhos desta nobre comissão. Pereiras, 11 de novembro de 2023, Elmo Esteves de Souza Júnior. Leitura do parecer jurídico referente ao projeto. Parecer jurídico. Referente ao projeto de lei 55/2023, estima receita e fixa a despesa do município de Pereiras para o exercício financeiro de 2024 e das outras providências. O projeto de lei 55/2023 foi encaminhado a esta procuradora para a apresentação de um parecer jurídico, do qual segue exposto. 1. Relatório. A lei orçamentária anual é um instrumento de planejamento de curto prazo, um ano utilizado pelos municípios com o objetivo de gerenciar as receitas e as despesas públicas em cada exercício financeiro. Ademais, compreende a programação das ações a serem executadas, visando atingir as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas do plano plurianual. É o cumprimento ano a ano das etapas previstas no PPA em consonância com a LDO e com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Orçamentária Anual é a que fixa a despesa e estima a receita, conforme nos ensina Giovanni Passeri, Administração Financeira e Orçamentária, terceira edição, editora JUS 2020, página 61. Isso porque, ao fixar a despesa, libera o gasto em convicção do que irá gastar e estima a receita no sentido da dependência que existe da arrecadação. Para um exercício, somente haverá uma LOA. O período do exercício compreende entre 1º de janeiro até 31 de dezembro, cabendo a sua elaboração e aprovação no exercício anterior. Assim, o orçamento anual, em atendimento ao próprio princípio da anualidade, possui vigência anual, período também chamado de exercício financeiro, e que, por força do artigo 34 da Lei 4.320/64, coincide com o ano civil. O autor acima citado nos ensina, nas folhas 63 de sua obra, que o ciclo orçamentário das leis orçamentária anual, LOA, é composto pelas etapas de 1. Elaboração, 2. Discussão, votação, 3. Execução orçamentária e financeira, 4. Controle e avaliação. O artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe, em verbis que, artigo 5º, o projeto de lei orçamentária anual elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta lei complementar. A respeito do tema, o professor Fernando Gama, em orçamento público, aula no site, nos ensina. Assim, com o artigo 5º da LRF, LOA ganha mais ênfase, passando a ter mais importância, de acordo com a LRF e lei orçamentária. Cabe salientar que a reserva de contingência deverá estar contida na LOA, conforme se observa no artigo 5º do presente projeto, e a sua forma de utilização e o montante serão estabelecidos na LDO. Artigo 117. Os projetos de lei relativos aos plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, bem como suas emendas, serão apreciadas pela Câmara Municipal. Parágrafo 1º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovados casos: 1. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 2. Indique os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre a. Dotações para pessoal e seus encargos. B. Serviços de dívida. 3. Sejam relacionadas a com correção de erro ou omissões. B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatível com o plano plurianual.
Parágrafo 3º, o prefeito poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão competente, da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 4º, aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesse capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo. O professor Fernando Gama, em Orçamento Público, ainda nos ensina: a Constituição Federal trata dos orçamentos públicos anuais, estabelecendo que a lei orçamentária compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. E ainda a Constituição Federal inovou ao criar 3 esferas de orçamento: esfera fiscal, de investimentos das empresas estatais e da Seguridade Social. O orçamento fiscal e orçamento de investimento, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a se reduzir desigualdade interregionais segundo critério populacional. 2. Parecer. Quanto à competência e iniciativa, cuida-se de projeto de lei de competência do município em face do interesse local nos termos do artigo 3, inciso 1 e artigo 7º, inciso 3 da Lei Orgânica do Município, que dispõe em verbes. Artigo 3º. O município tem competência privativa de legislar sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhe ainda, entre outras, as seguintes atribuições: 1. Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Artigo 7º. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, legislar sobre assuntos de interesse local observados a determinações e a hierarquia constitucional, suplementando a legislação federal, e fiscalizar, mediante controle externo, a administração direta ou indireta. 3. Votar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares especiais. Artigo 115. Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão, com observância dos preceitos correspondentes das Constituições Federal e Estadual. 3. Os orçamentos anuais. Parágrafo 3º. A lei orçamentária anual compreenderá: 1. O orçamento fiscal referente aos fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo município. 2. O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direto ou indiretamente, detém a maioria da capital com direito a voto. 3. O orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados na administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos ou mantidos pelo município. Parágrafo 4º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado pelo demonstrativo regionalizado dos efeitos decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 5º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita nos termos da lei. No tocante à iniciativa, cabe observar que é privativa do chefe do Poder Executivo Municipal nos termos do artigo 68, inciso 16 e artigo 115, inciso 3, ambos da Lei Orgânica do Município, que dispõem: artigo 68, compete privativamente ao prefeito, além de outras atribuições previstas nesta lei orgânica. 16. Enviar à Câmara Municipal projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito. Artigo 115. Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão, com observância dos preceitos correspondentes das Constituições Federal e Estadual. 3. Os orçamentos anuais. Neste mesmo sentido, o artigo 165, inciso 3, parágrafo 2º da Constituição Federal dispõe em verbes que artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. 3. Os orçamentos anuais. Das disposições gerais. 4. Observa-se que, conforme legislação vigente, existem alguns princípios que norteiam a elaboração do orçamento público. São eles: o princípio do equilíbrio, que consiste no equilíbrio entre receitas e despesas, está contido na Lei de Responsabilidade Fiscal, onde os gastos são condicionados à arrecadação. O princípio da universalidade, segundo o qual todas as receitas e despesas devem estar previstas na lei orçamentária. O princípio da
anualidade significa que para cada ano deve haver um orçamento. Princípio da exclusividade, pelo qual o texto da lei orçamentária não pode conter contradeterminação que não especificamente a previsão da receita e a fixação das despesas. Princípio da unidade, onde todos os gastos e receitas devem ser apresentados em um único documento, o da não afetação, que diz ser proibida a vinculação de receitas e impostos a órgãos, fundo ou despesas, salvo algumas exceções legalmente previstas no artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. E o princípio da programação, ou seja, o orçamento deve ter conteúdo de forma de programação. Todos esses princípios e outros, como o da publicidade e transparência, encontram-se acolhidos em maior ou menor grau na ordem jurídica brasileira, alguns na própria Constituição Federal, outros na Lei 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro, outras no Decreto-Lei 267, que organiza a administração federal e estabelece diretrizes para a reforma administrativa. Alguns princípios importantes que norteiam o orçamento anual encontram-se previstos na Lei Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Alguns desses princípios estão previstos no Regimento Interno da Câmara Municipal de Pereiras, no título 8, capítulo 1 das Proposituras Orçamentárias, seção 3 do Orçamento Anual. Artigo 349. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de formar a evidência política, econômica, financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anuidade. Conforme já menciono acima, caso tenha alguma emenda parlamentar, os vereadores e suas comissões deverão seguir o comando da lei que estipula que deve ser compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, bem como indicar os recursos para custear a despesa que somente é possível mediante anulação, bem como a vedação, pois algumas matérias não podem tocadas como dotação para pessoal e encargos, serviço da dívida e transferência tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal, com fulcro no artigo 166, parágrafo 3º da Constituição Federal. Da conclusão. As comissões permanentes devem observar o parecer contábil que alerta no que se refere às ações que devem estar presentes nas peças orçamentárias juntamente com o relatório de atividade do Poder Legislativo, vez que esta Casa de Leis vem sofrendo apontamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre ausências de tais informações. Diante de todo exposto, não se enxergam empecilhos de ordem constitucional ou legal à regular tramitação da proposição junto a esta Câmara Municipal. Cabe ao plenário avaliar sob os prismas da conveniência e oportunidade e adoção da peça de planejamento orçamentário e financeiro proposta para o exercício de 2024. Por fim, trata-se de um parecer opinativo, ou seja, tem caráter técnico opinativo e que não impede a tramitação e até mesmo consequente aprovação. Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, de forma específica, já expôs a sua posição a respeito. O parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo. Nada mais é do que opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica que orientará ao administrador na tomada da decisão da prática no ato administrativo que constitui na execução exemplo ofício da lei. Na oportunidade do julgamento, portanto, envolvido na espécie simples parecer, ou seja, ato opinativo que poderia ser ou não considerado pelo administrador. Este é o parecer, salvo o melhor juízo. Pereiras, 29 de novembro de 2023, Graziela Chagas Garcia, Procuradora Jurídica. Leitura do parecer da Comissão de Justiça. Parecer relator da Comissão de Justiça, Redação e Ordem Social. Referente ao projeto de lei do Executivo 55, estima a receita e fixa a despesa do município de Pereiras para o exercício financeiro de 2024 e das outras providências. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, o qual estima a receita e fixa a despesa do município de Pereiras para o exercício financeiro de 2024 e das outras providências. O projeto em tela foi lido em plenário durante a 25ª sessão ordinária, realizada no dia 1º de novembro de 2023.
Vale ressaltar que o projeto será analisado por esse relator sob os aspectos legalidade, constitucionalidade e adequação, em obediência ao disposto no artigo 70, parágrafo 1º do Regimento Interno. Além disso, o projeto, ora analisado, foi apresentado dentro do prazo previsto das disposições transitórias do artigo 3º, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal. Além de atender aos dispositivos constitucionais e da legislação pertinente, o projeto em tela apresenta os anexos exigidos pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Vale ressaltar que todos os trâmites foram seguidos de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, inclusive a realização de audiência pública, avaliação e discussão do presente projeto junto à população pereirense. Ressalta-se ainda, conforme determina a lei vigente, que o presente projeto ficou à disposição da população e dos senhores vereadores para apresentação de emendas. Por fim, o presente projeto deve estar em conformidade com a LDO 2023, além de estar simetricamente alinhado ao PPA e aos ditames da Lei Federal 4.320/64 e Lei Complementar 101/2000. Sendo assim, este relator é de parecer favorável ao projeto em epígrafe, podendo, portanto, ser discutido e votado. Este é o parecer. Sala das Sessões, plenário vereador Custódio Tomazella. Sala das Sessões, 1 de dezembro de 2023, João Vitor de Camargo, relator. Leitura do parecer da Comissão de Tributação. Parecer, relator da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Referente ao projeto de lei do Executivo 55/2023, estima receita fixa, a despesa para o exercício financeiro de 2024 e das outras providências. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, o qual estima a receita e fixa a despesa do município de Pereiras para o exercício financeiro de 2024 e das outras providências. Outro sim, o projeto será analisado por esse relator sob os aspectos financeiros e orçamentários, em obediência ao disposto no artigo 70, parágrafo 2º do Regimento Interno. Além disso, o projeto, ora analisado, foi apresentado dentro do prazo previsto nas disposições transitórias do artigo 3º, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal. Além de atender aos dispositivos constitucionais e da legislação pertinente, o projeto em tela apresenta os anexos exigidos pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Vale ressaltar que todos os trâmites foram seguidos de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, inclusive a realização de audiência pública com base do inciso 1, parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar 101/200 para apresentação, avaliação e discussão do presente projeto junto à população pereirense. Ressalta-se ainda, conforme determinado em lei vigente, que o presente projeto ficou à disposição da população e dos senhores vereadores para apresentação de emendas. Sendo assim, o projeto recebeu as emendas impositivas dos senhores vereadores tempestivamente, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 117 da Lei Orgânica Municipal. Cabe ressaltar ainda que, além de indicar os recursos, não poderão reduzir recursos que afetem os dispositivos acima citados. Deste modo, afirma-se que a apresentação de emendas parlamentares em projetos de lei cuja iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo é possível, desde que estas não desfigurem ou desnaturem a proposta inicial. Desta forma, ressalta-se que as emendas deverão ser apresentadas de forma clara, objetiva, com justificativa da apresentação da mesma e ainda com todos os dados propostos pelo anexo de programa da LOA. No que tange a questão de titularidade de propor as emendas, entende-se cabível a proposição dos vereadores com o intuito de emendar o projeto que institui a lei orçamentária, desde que respeitados os orçamentos e formalidades legais, para que assim possam ser viabilizadas. Não há, portanto, nenhuma proibição em nível de competência da proposição de emendas. Foram apresentadas as emendas impositivas de autoria individual e também algumas de autoria conjunta, as quais foram anexadas ao projeto de lei em questão. Na análise das emendas, observou que as proposições seguiram a forma normal de apresentação e tramitação. Portanto, este relator emite parecer favorável pela aprovação das emendas impositivas. Por fim, a proposta apresentada encontra amparo legal e foi proposta dentro das normas técnicas que cabe aqui analisar e, não havendo óbices à sua aprovação, encontra-se em total condições de ser votada em plenário. É o parecer favorável, Sala de Sessões, 30 de novembro de 2023, Antônio Luiz Fialho de Carvalho, relator. Puta, o pessoal tá a fim de escrever, hein? Leitura do parecer da Comissão de Obras. Parecer relatora, Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais. Referente ao projeto de lei do Executivo 55/2023, estima a receita e fixa a despesa do município de Pereiras para o exercício financeiro de 2024 e das outras providências. Parecer.
A proposta em questão esteve em pauta na 25ª sessão ordinária do dia 1º de novembro do corrente ano, onde verificou-se que o projeto em questão apresentou cronogramas de obras e das metas para a realização das mesmas, ressaltando que a presente proposição visa concretizar os objetivos e metas propostas no PPA, segundo as diretrizes estabelecidas pelo LDO, destacando que o orçamento, sob um aspecto político, demonstra como serão destinadas as verbas e quais os objetivos sociais a serem alcançados com essa distribuição. Foi anexado também ao presente projeto de lei o elenco de obras LOA 2024, obras consideradas como prioritárias pelo Poder Executivo e que constam da previsão orçamentária, ficando ressaltado ainda que ao longo do período poderão ser realizadas outras obras consideradas essenciais, assim como a manutenção de serviços previstos na proposta orçamentária. Por estas razões, manifesto parecer favorável ao projeto em análise, tendo em vista o mesmo estar dentro dos princípios da legalidade, constitucionalidade e técnica redacional correta. Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2023, Verônica Cristina Adriano, relatora. Algum vereador quer fazer o uso da palavra referente aos pareceres? Dispenso. Está em votação os pareceres dos relatores referente ao projeto em comento. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Os contra que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, vamos fazer o interstício para a elaboração final do parecer da comissão e a ata desta reunião em conjunto. 5 minutos. Que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade, das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. Voltando, leitura do parecer final da comissão. Parecer em conjunto, comissões permanentes. Projeto de Lei do Executivo 55 estima a receita e fixa. Desculpe, voltou já? Deu certo? Parecer, voltando aqui, gente. Parecer em conjunto, comissões permanentes. Projeto de Lei do Executivo 55 estima a receita e fixa a despesa do município de Pereiras para o exercício financeiro de 2024 e das outras providências. Em apreciação ao parecer jurídico emitido pela doutora Procuradora Jurídica desta Casa Legislativa, temos que a propositura está
está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, assim opinamos pela aptidão da presente propositora. Ademais, pelo exame do projeto e seus anexos realizados pela assessoria contábil desta edilidade, bem como das informações obtidas na audiência pública realizada com o representante do Poder Executivo, opinamos também pela viabilidade técnica contábil da referida proposição. Ante o exposto no que compete analisar, o projeto se encontra revestido da condição de legalidade e constitucionalidade, pois obedece aos ditames da Constituição da República, estando adequado à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Federal 4.320/64 e na Lei Orgânica do Município, no que tange às regras de finanças públicas, bem como em consonância com o Plano Plurianual PPA para o quadriênio 2022-2025. Por fim, nos manifestamos favoravelmente à tramitação deste projeto de lei, respeitando a autonomia que a administração municipal possui para a plena execução orçamentária através de gestão e planejamento de seu programa de governo, amparado pelas normas vigentes que regem os princípios da administração pública. Este é o parecer em conjunto. Sala de Sessões, 1º de dezembro de 2023. Adair Tristão, presidente em exercício. João Vitor de Camargo, secretário. Antônio Luiz Fialho de Carvalho, secretário. Ângelo Aparecido Batista. Roberto Luiz Silveira. Verônica Cristina Adriano. Djalma Lúcio Gouveia. Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza, vereadores. Leitura do parecer final da comissão. Não. Leitura da ata da 7ª reunião em conjunto. Ata da 7ª reunião conjunta das comissões de Justiça, Redação e Ordem Social, Tributação, Finanças e Orçamentos e Obras, Serviços e Bens Municipais. Ao primeiro dia do mês de dezembro, às 18h43, no prédio da Câmara Municipal, realizou-se a reunião com a presença dos membros Adair Tristão, Ângelo Aparecido Batista, Antônio Luiz Fialho de Carvalho, Djalma Lúcio Gouveia, João Vitor de Camargo e Roberto Luiz Silveira. De tal modo, de acordo com o regimento interno, em seu artigo 91, parágrafo único, presidiu os trabalhos das comissões o vereador Adair Tristão, secretariado pelos vereadores Antônio Luiz Fialho de Carvalho e João Vitor de Camargo. Dando início à reunião, foi realizada a chamada para a verificação do quórum, onde todos estavam presentes. A seguir, foi feita a distribuição e leitura da seguinte matéria: leitura dos pareceres jurídico e contábil dos relatores da Comissão de Justiça, Tributação e Obras, referente ao projeto de lei do Executivo 55/2023. Estima a receita e fixa a despesa do município de Pereiras para o exercício financeiro de 2024 e das outras providências. Após, o presidente colocou em discussão a matéria em epígrafe. Em sequência, os pareceres dos relatores foram colocados em votação e aprovados por todos os presentes. Posteriormente, foi realizado um exercício para a constituição do parecer final da comissão, bem como a elaboração da ata desta reunião. Como nada mais havia para tratar, às 19h12, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, segue por todos assinada. Sala das reuniões, 1º de dezembro de 2023. Adair Tristão, presidente de exercício. João Vitor de Camargo, secretário. Antônio Luiz Fialho de Carvalho, secretário. Ângelo Aparecido Batista, Roberto Luiz Silveira, Verônica Cristina Adriano, Djalma Lúcio Gouveia, Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza, vereadores. Está em votação a ata desta reunião. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovada por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião.